Olá, boa noite, bem-vindas. Parabéns pelo nosso dia. Sejam todas bem-vindas, as pessoas já estão entrando. Estou aguardando também a minha convidada, a doutora Eliette. E hoje a nossa fala é uma fala muito especial de um assunto que às vezes é um tabu para algumas e para outras já é mais resolvido, que é mulheres e menopausa. E em especial nesse dia 8 de março, eu tenho uma convidada muito especial, que é a doutora Eliette. Doutora Eliette Fagundes, ela é uma pioneira no ensino da homeopatia no Brasil. Então, estou aqui cuidando, as pessoas estão entrando, quem está entrando aqui já entrou, deixa eu convidar. Do Instituto Brasileiro de Homeopatia, visualizar. Bem, boa noite. Olá, olá. Só precisa virar a câmera, doutora Eliette, que está deitada. Ah, sim. Isso, só posicionar. Não, agora ficou de cabeça para baixo. Sim, aqui eu estou com. Isso, Tá ok. agora você. Tá ok. Que estava carregando, desculpa. Imagina, imagina. Boa noite, doutora Eliette, seja muito bem-vinda para esse nosso bate-papo de hoje, que eu já estava colocando aqui, que você é uma pioneira uma precursora, né, com uma história de vida belíssima. Eu estava acompanhando aqui a trajetória no site e que história, né? Desde Constituição de 1988, batalhando no legislativo. Que, Uhum. que coisa incrível! Conta um É, pouco para a gente, fala um pouco para a gente. A doutora Eliette, ela é doutora em psicologia e precursora, né? Tem um Instituto Brasileiro de Homeopatia, é, que faz todo esse ensino à distância, né? Da homeopatia. obrigada, Salete. Eu quero agradecer também a todos os presentes, Arlete. né? Desculpa, a todos os presentes aqui. E com certeza tem homens também, né? Não é só mulheres. Nesse dia Olha, muitas especial, vezes tem. sim, nesse dia tão especial, né, Arlete? Eu agradeço muito pelo convite, pela presença de cada um. E é um trabalho que começou lá há muito tempo. Minha avó era homeopata, eu sou gaúcha, lá na cidade de Caçapava. E com isso foi uma inspiração para mim. E comecei muito Uhum. cedo já a me interessar. Depois me formei, vim para Belo Horizonte e aqui eu comecei então a realmente dar os cursos. E nessa trajetória ocorreram aí vários percalços, né? Porque a homeopatia ela era só uma especialidade médica. E com isso, então, houve aí um embate grande até a gente conseguir. Então, hoje nós estamos assim bem mais tranquilos, mas já foi algo que demandou aí muita energia, muito tempo, né, para a gente ter algumas vitórias. E hoje nós estamos assim num patamar onde o pessoal da área da saúde, né, está com uma legislação própria, os vários conselhos, né, eles a portaria 1988 de 28 de dezembro de 2018, então abre esse campo para a área da saúde e de uma forma em geral para todas as áreas aí a homeopatia é algo que vem somar, Arlete. Ela tem essa prerrogativa de somarmos a todas as áreas do conhecimento. E isso é muito bacana, é apaixonante. Quem entra na homeopatia, eu falo, é um caminho sem volta. Então, assim,
quem está aí te assistindo e ainda não conhece a homeopatia, com certeza vai ter um interesse muito grande, porque trata a si, trata a família, trata os amigos, além de ser uma área totalmente inexplorada em todas as outras áreas. A gente tem, assim, cerca de 85% de municípios brasileiros, para te ter uma noção, que não tem homeopata, porque eles ficam muito ali nas grandes capitais, né? Então, é uma área Verdade. muito ampla. Exatamente, e até também por isso que eu busquei o contato para a gente ampliar e trazer essa novidade também para a região, que na verdade não é uma novidade, mas na nossa região nós não temos homeopata, né? Não, pelo menos eu desconheço. Se alguém conhece, por favor, me avise, me fale, me informe, né? A doutora Eliette já me disse que teve um aluno de Santo Ângelo, de Passo Fundo, que é o que estaria talvez mais próximo aqui. Mas aqui mesmo, né, tanto 3 de Maio ou outras cidades próximas, eu desconheço. Então, e é muito interessante porque a ideia é abrir o leque de visões, né? Ampliar e compreender o quanto as várias formas de medicina integrativa elas são benéficas, né? Em especial Sim, nessa situação, tanto quanto a gente vive, quanto da menopausa, que é uma fase super delicada. sim, sim. Então, a homeopatia ela vai trazer uma profundidade, né, no tema, porque vai englobar, sabe, Arlete, as constituições das pessoas. E isso eu fiz Uhum. um trabalho, tem muitos trabalhos inéditos a nível mundial na homeopatia, e um deles é essa questão de clarear, de trazer essa abordagem do tratamento das constituições. Isso facilita, as pessoas se conhecem melhor, porque é algo assim importantíssimo, né? Tu como psicóloga sabe o quanto é importante as pessoas estarem ali atentas ao autoconhecimento, à autopesquisa, ou seja, no momento em que nós estamos assim mais alertas para o que pode ocorrer, e isso o ideal seria, né, nós estarmos nos tratando desde a mais tenra idade. Esse é o ideal dos ideais, é o que eu gostaria muito, é que eu venho lutando há mais de 30 anos, né? Estou com 56, para que isso seja uma realidade no Brasil. Ou seja, quanto mais a menina começa a se tratar cedo, mais todos aqueles problemas que poderiam ter ao longo da vida e que culminam na menopausa, eles poderiam ser prevenidos, evitados, independentemente da constituição dela, que ela tenha características que possam ser mais agravadas ou não o início desses problemas. Exatamente. A ideia é justo quando se trabalha, né? Se tem essa perspectiva do autocuidado, né? Que muitas mulheres têm, mas às vezes falta muita informação de como fazer esse autocuidado de formas mais sutis, de formas não tão invasivas, né? Eu mesma tenho uma dificuldade muito grande, sempre tive em toda a minha vida uma dificuldade enorme com a alopatia, né? A alopatia, para mim, ela é muito agressiva. Então, já tive sérios problemas por isso. Então, e a homeopatia, ela é de uma sutileza e de uma delicadeza, né? Que, bom, aí esse a sua área, né? A sua praia para nos falar disso que é encantador mesmo. Então, eu convidei uma pessoa próxima, né, que tem 19 anos, e ela deu gargalhada. Ah, menopausa! E deu uma gargalhada. Ou seja, aí você vê o nível que nós temos, né, das meninas, que é a falta de conhecimento. Ou seja, quanto antes começar, melhor. Bem, mas agora então nós estamos aqui, né, talvez a grande maioria seja não querendo ser
de uma forma pejorativa, né? Mas talvez uma maioria aqui seja cinquentona, como nós aqui nesse momento, né? Assistindo. Então Uhum. já estão umas um pouco menos, outras um pouco mais, né? Com o seu tempo, que ele é totalmente individualizado. E a grande maioria, ou seja, vai dar atenção para o problema quando ele já está estabelecido e trazendo vários tipos de transtornos. E é aí o tratamento, como se fala, é o tratamento de guerra. Eu já o tratamento é como se ele fosse agudo, como se fosse um problema ou outro qualquer que já está numa fase aguda e que já demanda uma intervenção bem mais pontual do que aquela, né, que deveria se fazer ao longo da vida. Então, a homeopatia tem todas as suas fases que pode, então, atender e quando a pessoa ela tem, então, algumas características que são mais, digamos assim, pontuais, né, na sua personalidade, ela pode levar um tempo maior para desenvolver e para esses problemas aparecerem ou não. Então, assim, é um caminho de mão dupla, sabe, Arlete? Então, é o Olha, e espiritual. olha só, doutora Eliette, a senhora fez esse comentário, né, de que uma jovem de 19 anos gargalha em relação à menopausa, né? E isso é muito vinculado, né, à condição desse período da juventude em que se tem essa, né, esse elan vital maior, né, de 14 a 24 anos, e por isso é como se eu fosse assim imbatível e não nunca chegaria a esse período. Associado a isso, nós temos nesse período cada vez mais jovens tomando, né, o anticoncepcional mais cedo. O anticoncepcional ele entra muito quando a menina às vezes tem 14 ou 15 anos. Então é um Sim. modo de prevenção, porém é uma bomba de hormônios e tudo isso influencia também num processo depois, não é? Exatamente, exatamente. Como não se tem um conhecimento mais aprofundado sobre tudo isso, e principalmente, né, como eu estava falando antes, é uma via de mão dupla. Então, é espiritual, mental, emocional e físico. Físico, emocional, mental e espiritual. É uma via de mão dupla. Então, a gente tem que ter esse cuidado em todos os níveis. E aí, o que que acontece? Tem pessoas, Arlete, tem grupamentos de mulheres que têm uma predisposição maior a apresentar determinados problemas que outras. E é Hum, justamente essas meninas que estão lá com 14 anos, 18 anos, 20 anos, tendo o que se chama de dismenorreia, né, que é o fluxo menstrual super abundante e que aquela TPM terrível que a pessoa antigamente tinha TPM, era só antes da menstruação, mas agora chegou num nível, né, que as pessoas têm antes, durante e depois, é emenda. Então, assim, a gente está vendo um nível de adoecimento e de desarmonia muito grande. Por quê? Isso acontece muito. Porque as mães já tomaram anticoncepcional, as mães já tiveram determinados uhum. problemas que, infelizmente, repassaram para essas meninas e é um somatório. Então, aquilo que a Já gente entra não na tem, genética. exatamente, está na genética também. Aquilo que a gente não tem, a gente não repassa, mas o que temos, nós repassamos. Então, esse Doutora, e a influência além disso, dos anticoncepcionais, e a influência de tudo que a gente tem ingerido de tóxico, né? Os conservantes, os colorantes, toda a comida industrializada, aquele pão que fica 6 meses numa prateleira e não mofa. Se a gente faz um pão em casa, a gente sabe quantos dias, né? Uhum. Ele tem condições de viver, e aí já vem os fungos. Então, estes conservantes, né, o quanto também isso faz uma influência, além de tudo, né, o alimento industrializado, a bomba de anticoncepcionais, ou seja, tudo isso entra.
Sim, e é exatamente, Arlete, o que acontece, culmina nesse período do climatério e aí a menopausa, ou seja, tudo aquilo que foi acumulado, aqueles, digamos assim, aqueles desvios que nós tivemos durante a vida toda, eles vão ser naturalmente, ou seja, o organismo ele começa a entrar em determinado declínio e algo que é extremamente importante, que tu tocou aí, fantástico, que é exatamente o metabolismo. Então, por exemplo, se eu não tenho um bom metabolismo das proteínas, da ureia, do nitrogênio, certo? O que, que vai acontecer? Vão passando-se as décadas, e é muito rápido que passa, né? Todos nós lembramos Uhum. aqui de que ontem nós estávamos, nós éramos adolescentes, né? Tanto que a gente às vezes age como adolescente, né, Led? Então, esse Verdade. acúmulo, ele vai se dando gradativamente, paulatinamente e depende muito da constituição da pessoa. Então, é algo muito prioritário. Nós temos essa consciência do nosso metabolismo. Então, esse autoconhecimento, que a homeopatia ajuda a trazer muito, esse conhecimento da sua constituição hereditária, ele ajuda a nós termos essa condição, né, de entrar mais a fundo e fazer uma análise do que está, o que poderia vir a acontecer em médio ou curto prazo, justamente porque nós temos um metabolismo que pode já estar sendo comprometido. E presta bem atenção, pessoal, não é detectado em exames de laboratório, porque eles estão em níveis mais sutis do que os exames de laboratório detectam. Ou seja, por exemplo, um nano é 10 na menos 9, certo? Os nossos hormônios, eles transitam entre 10 na menos 4, 10 na menos 5, 10 na menos 6, mais ou menos. É algo que está num nível mais sutil, mas ele é detectado em laboratório. Ou seja, quando não se materializaram ainda esses adoecimentos, ou seja, o nosso organismo ainda está metabolizando em níveis que são mentais, emocionais e espirituais. Lembra que eu falei da via de É mão como dupla? se estivesse no campo etéreo. Exatamente. Mas Ó, o campo ah, é espiritual, mental e emocional. Aí dá-se um sim. nome, cada um dentro da sua crença, mas esse conjunto. Aham. Ou seja, se eu estou com muita raiva de determinada situação, com muita mágoa, tristeza, se eu estou ruminando, sou uma pessoa que costuma ruminar, Uhum. naturalmente esse comportamento ele bloqueia também os níveis mais altos, né, as dimensões, né, como vocês queiram chamar, e com Sim. isso automaticamente vai bloqueando a nível físico, porque não existe, Alete, o que, que acontece? Nós temos uma educação que não nos ensina de que nós somos um conjunto integral, né, de todas as vias, né, que nós temos de comunicação nesse meio aqui, nesse físico que nós vemos, no planeta Terra. Então, com isso, a gente fala, é físico, é mental, emocional, espiritual. É um conjunto. Cada célula, Arlete, Integral. Uma exatamente, visão cada integral. célula responde imediatamente ao que eu pensei, ao que eu senti, ao que eu ruminei. Então, se eu estou ruminando muito tempo alguma coisa relacionada, por exemplo, a trauma de amor, Uhum. fui traído, tá ruminando. Aí entra a questão da sexualidade, né? Entra a questão dos relacionamentos, etc. E isso automaticamente vai bloqueando qual órgão, quais órgãos? Aquele que Aqueles corresponde. vinculados que correspondem a isso. Exatamente. Ou também poderia ser o órgão mais frágil daquela pessoa, né? Normalmente Ah, porque ela já rumina, aham, porque ela já tem esses problemas de dificuldade de sim, relacionamento, então aqueles órgãos geneticamente eles já são o elo frágil. Então é o isso, conjunto. Mas perfeito. eu sou assim, eu sinto assim. Ou minha avó também era, eu tenho dificuldade desde Isso, essa criança. rede discursiva que dá a ordem da psicossomática, né? Exatamente.
Por isso, a homeopatia é a mãe da psicossomática. Nós temos dentro da homeopatia os repertórios homeopáticos, temos as matérias médicas que têm uma profundidade. Lá há mais de 200 anos, o fundador da homeopatia, o Hahnemann, já fez, Arlete, esse compilado que hoje põe debaixo do braço qualquer tese de doutorado ou de pós-doutorado, e ele fez lá em 1800 e pouco, quando não existia WhatsApp, não existia, né, Google, e não existiam as bibliotecas virtuais. Então, o trabalho que a gente vê dele é decair o queixo. Ou seja, a homeopatia é a mãe, ela é a base da psicossomática. Ela tem ali no seu quadro, né, o que essa criança tem de predisposição e que pode levar lá na idade adulta, lá na terceira idade, a desenvolver determinado problema. Por isso que a homeopatia ela age tão profundamente nesses níveis, porque ajuda a equilibrar todos esses patamares que podem, né, esses bloqueios, né, falando bem claramente, esses bloqueios que estão em determinados níveis e que vão ser alimentados ao longo da vida, porque já tem aquela marca, ou seja, mas não é algo que, digamos assim, olha, é fatídico, não tem como sair dessa, entendeu? A medicina fala desse jeito, a genética fala desse jeito. Olha, se você tem predisposição para ter câncer de mama, então qual Tem o gene. tem o gene, então qual é a prevenção? A prevenção é fazer mastectomia total. O que significa isso? Tira as duas mamas, porque aí não vai ter câncer nas mamas. Mas as mamas é um ponto, porque a tendência, a predisposição ao cancerinismo está em todos os níveis do indivíduo. Então, se arrancar a mama, aquele grau de predisposição passa para o nível seguinte, que pode ser útero, que pode ser os ovários, e aí tira o útero, tira os ovários, tira as trompas. E aí eu falo assim para os alunos, e se for detectado que esse grau agora estiver no cérebro, o que faz com prevenção? Como é importante, né, a gente compreender, porque agora a gente vive um momento muito interessante da ciência que revela mais os testes genéticos, eles vão mostrando, né? Mas eu fiquei aqui com uma pergunta, e como que se alcança isso, né? É, qual é o caminho, né? É o sintoma? Que como que o homeopata trabalha a partir daí? Porque se não está detectado, vai estar numa análise clínica, né? Numa escuta. Isso? Exatamente. Nós trazemos na nossa personalidade, e aí nós temos vários nuances, né? De acordo com as características individualizadas, nós temos ali sinais, e não necessariamente sintomas, mas que nos alertam, enquanto homeopatas, características muito claras para quem tem um conhecimento aprofundado da homeopatia, que leva de uma forma muito tranquila e simples a trabalhar de uma forma eminentemente preventiva, que esse é o ideal da homeopatia. E não lá ser homeopatia de guerra, a pessoa já está com um problema e aí já vem. Bom, então, na menopausa, né, de uma forma bem específica, o que nós vamos verificar quando a pessoa já chega no grau, olha, está com os sintomas, né, manifestos, está incomodando muito, a pessoa está, por exemplo, no nível mental, emocional, por exemplo, tem pessoas que têm cada um no seu grau, né, Arlete? Cada um na sua Exato, muito individualizado. Eu acompanho mulheres que estão nesse processo, eu posso falar pelo meu próprio processo, que é extremamente individualizado. Algumas pessoas passam muito bem, não tem, mas são raras, né? Porque, na verdade, quando a gente está falando desse momento, é um momento que é uma fase da vida em que tem um declínio, né, de uma condição de reprodução, né, ou tem um biológico em declínio nesse aspecto, e se entra numa outra fase da vida, e que o que é possível a partir daí? Qual é o projeto, né?
Sim. Como que se desenvolve a vida saindo dessa lógica de ser mulher na sociedade a partir desse lugar. Então, tem vários autores que colocam essa condição como sim um abalo narcísico muito grande, porque é um choque, né? Eu trabalhei com muitas mulheres que vivem exatamente isso, porque muda o corpo, perde as formas, perde os traços, as alterações da imagem são muito grandes, não só da imagem, né? Todos os transtornos, muitas vezes, algumas têm seriamente com o sono, outras um pouco de confusão mental ou esquecimento, enfim, os sintomas, eles são muito, muito, muito variados. E como cada uma lida e qual é o projeto de si depois disso. Porque a menopausa, ela também, ela enquanto fase psicológica e dada no social, ela vai dizer para a mulher que é o fim da linha. Uhum. É terrível, mas socialmente é isso. Por Sim, isso que também muitas jovens têm uma resistência a falar do assunto. Não, isso aí é fim da linha. Isso aí já, né? E, na verdade, tem todo um antes para chegar ali, talvez uma condição melhor. E que não se fala, e que sim. não se fala. Exatamente. Bem, então a gente vai através desses traços, né, dessas características da personalidade de cada pessoa, nós vamos então chegar a um denominador comum de qual seria a melhor homeopatia naquele momento. Mas isso é dentro do consultório individualizado. Vamos então fazer agora aqui em traços gerais, porque o objetivo é a gente ajudar as pessoas que estão aqui nos interagindo conosco, né? Como Claro. que nós vamos, então, ver os traços gerais, e aí vocês, por favor, peguem uma caneta, um papel aí, e vamos anotar, porque eu vou dar, assim, os grandes grupamentos, né? Colocar, por exemplo, em grandes grupamentos de uma forma mais ampla, certo? Para vocês se identificar, e aí, de acordo com a identificação, vocês podem anotar ali o nome da homeopatia que vai ajudar nesse momento, mas de uma forma assim, como eu vou deixar bem claro, de uma forma bem ampla. E a homeopatia, o objetivo dela é abrir para que, por exemplo, a psicologia, né, e outras técnicas e outras áreas da saúde entrem nesse momento, cada um dentro das suas necessidades, para que seja suprido da melhor forma possível aquelas, digamos assim, qual é a minha necessidade maior agora? É no mental, é no emocional, é no físico, então cada um, né, vai definir o profissional que vai procurar, mas tendo sempre a consciência, minha gente, de que o mental e emocional é que ditam as regras e as normas para que o nosso físico ande bem. Lembrando aqui mais uma vez que cada célula nossa, ela está como que envolta pelo nosso espiritual, o nosso emocional e o nosso mental. Que o que eu penso, o que eu sinto, imediatamente reflete ali naquele grupamento celular de acordo com o padrão vibracional, frequencial do tipo de pensamento e de emoção que eu gerei naquele momento. Então, se eu tenho o exemplo que eu dei, né, o trauma de amor, foi traído e eu fiquei remoendo, lembrar que vai afetar muito a questão da sexualidade no físico. Então, mamas, né, ovários, útero, trompa e etc. Isso é Uhum. claríssimo. Alete, a homeopatia é a medicina da experiência, da observação. Então, a gente tem ali, através desta forma, né, como interagir de uma maneira assim, bem pontual e bem profunda. Então, por isso que quando eu falei, eu vou fazer agora uma abordagem aqui mais ampla, que vai ajudar Uhum. a facilitar, né, essa identificação. E depois vocês vão contar, né? Vão contar para a Alete, vão contar para nós,
né? O que que... Isso, até já vou aproveitar para fazer, não sei o que está acontecendo, eu sei que tem bastante gente aqui, eu vejo que tem um número, mas não está aparecendo as perguntas. Então eu gostaria de falar que essa live ela vai ficar gravada no meu Instagram, depois no meu canal no YouTube, Arlete Salange Ensina Prática, e eu gostaria que se você está assistindo essa live depois que já passou, depois dela gravada, por favor, coloque, né, as suas perguntas, coloque as suas observações e também aproveito para colocar que é extremamente importante a gente estar num momento de solidariedade humana, né? E compartilham, curtam esse conteúdo, por quê? Tanto o algoritmo do Instagram quanto o algoritmo do YouTube, ele entende que esse conteúdo é relevante. E a gente precisa do quê? Do movimento das pessoas, da interação das pessoas, para que chegue a mais um número maior. Né? Nós estamos aqui dispondo nossa hora gratuitamente, né, para trazer conhecimento. Então, assim, ó, a gente também gostaria de ter a contrapartida de quem está assistindo, ter essa mesma generosidade, né? Se a gente trabalhar em reciprocidade, o momento é solidário. Se a pandemia não ensinou, não, se antes da pandemia não se tinha a noção da solidariedade, por favor, né, é fundamental que se abra o coração para olhar o outro ser humano e entender que, ó, para mim isso é interessante, para quantas pessoas mais? E não custa nada a pessoa curtir, não custa nada a pessoa comentar, não custa nada mandar para outras, né? Então, assim, esse ato de amor ele também precisa acontecer a partir de cada um que está aqui, que assiste, e depois escreve lá nos comentários se assistiu depois, por quanto tempo assistiu a live. Esse é um ponto também muito importante, porque quanto mais tempo tem de pessoas assistindo, mais o algoritmo do Instagram, do YouTube, ele entende que é relevante e vai divulgando organicamente. Né? Sim. Então vamos lá, pessoal. De acordo com as características, né, desses grupamentos que eu vou falar aqui para vocês de uma forma mais geral, é a forma como o mental e o emocional eles são direcionados. Então, assim, quem é que escolhe, quem é que escolheu qual grupamento eu nasci? Isso é a genética. Isso no momento da concepção, né? Todo o conjunto de informações do DNA, né? Do nosso progenitor, dos nossos progenitores, eles vão entrar em uma matemática, né? Que a gente não conhece ainda bem como é que funciona essa matemática, mas ela funciona muito bem. Ou Verdade, seja, eu estou aqui associando com o cérebro tônico, com o viscerotônico, cérebro tônico mental, viscerotônico, né, mais emocional. sim, exatamente. É isso que acontece. A homeopatia, ela faz uma leitura, assim, que ela pega todas as áreas do conhecimento e vocês, quem é da medicina chinesa, quem estudou psiquiatria, quem estudou botânica, até, mas a botânica também sim, porque depende, ali as plantas, né? Quem está aqui é da fitoterapia, então pode associar. Então, é um conhecimento que ele é muito geral. Então, esse grau, sabe, Arlete, nós vamos muito pelo grau que cada um tem. Então, a Uhum. pessoa, por exemplo, que ela é do primeiro grupamento, são pessoas que têm um mental mais tranquilo, são aquelas pessoas que levam a vida de uma forma assim não tão rígida, né, quanto um outro grupamento que é extremamente rígido. Então são aquelas pessoas que é difícil comprar brigas com elas, né? Estão de bem, alguém deixou tudo bagunçado ali, fala, olha, para o filho, cuida da bagunça aqui. E o filho não cuida da bagunça, não vai ficar naquela neura, né? Porque, mas e tal, e sai, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, uma pessoa que leva a vida mais assim, de uma forma menos estressante. E é justamente por ela não estar
com aquela neura ali da limpeza, do detalhismo, ou lá, assim, só viajando, né? Se importando mais com a beleza, que é um outro grupamento, ela tira mais tempo, digamos assim, para fazer as coisas que ela gosta. E de uma forma bem descomplicada. Então, essas pessoas têm, né, esse perfil e justamente essas pessoas têm menos problemas de saúde de uma forma em geral, têm menos TPM, têm menos problemas até mesmo na questão da fertilidade, né, que nós temos um grupamento que é o que mais tem problema na fertilidade, que está tudo associado. Então, aquela menina que tem muitos problemas lá na menstruação, que tem muita TPM, que tem muita inchaço nas mamas, né? Já é um caminho ali que a gente já está vendo, né, que essa pessoa ela pode ter problemas, inclusive, de fertilidade sério. Então, esse primeiro grupamento são os tranquilos, né? A gente chama na homeopatia os psóricos, aqueles que estão, né, no dia a dia mais preocupados com o bem-estar. Aí fala assim, mas então eles são mais egoístas? De uma certa forma, sim, mas a forma correta que nós deveríamos ver são aquelas pessoas não egoístas. Pela sociedade, é visto até de uma certa forma, porque ele não está muito preocupado com a manutenção das coisas de uma forma assim mais física, né? Ele gosta de filosofar, né? São aquelas pessoas que têm pavor do horário. Tem tal horário ali para bater o ponto. Abandona o emprego, deixa o emprego, porque ele não quer estar naquele estresse, naquela correria. Então, automaticamente, essas mulheres, né, que têm uma forma, inclusive os ossos são mais quadrados, né, são mais atarracados, são os carbônicos. Então, quem se identificou aí, né, com esse grupamento, a calcária carbônica. Isso aqui, Arlete, que eu estou falando, é o básico, beabá da homeopatia, certo? É uma coisa assim que é passando por cima, só para a gente ter uma noção. Então, calcária carbônica, certo? É o constitucional. Então, digamos que uma pessoa que é calcária carbônica esteja sentindo muito leves sintomas aqui, né, na menopausa. Chegou já na menopausa e esteja muito leves esses sintomas. A calcária carbônica, ela vai ajudar a reequilibrar o metabolismo. Lembra que eu falei lá no início do metabolismo dos principais que nós temos que ter no nosso organismo, né? Ureias, proteínas, nitrogênio, etc., para que eu absorva da melhor forma possível. Porque tem gente que absorve demais os nutrientes, outros de menos. E não necessariamente se ele absorve demais, que ele está com excesso de peso, que esse grupamento tem tendência a ter excesso de peso, que ele esteja com metabolismo bom. Então, as calcárias, elas ajudam no metabolismo, que é a base, né, para a formação do quê? Dos hormônios. E são os hormônios, né, que vão trabalhar onde também? Aí nós temos os neurotransmissores, que são formados aonde? Por esse metabolismo, que vão formar as proteínas, etc., o metabolismo das proteínas, dos aminoácidos, que gera lá serotonina, dopamina, e afora vai gerar o citosol, né, que vai controlar triglicerídeos, e por aí afora, né, gente? É um conjunto. Então, se está bem, se a pessoa está alegre, está bem, está lá, não está estressada, né? Que o filho chegou e jogou o caderno para um lado, jogou o tênis para outro, né? Então, tá tranquila. E isso tudo influencia, porque vai ter um bom sono. Essas pessoas dormem embaixo de uma árvore no sol, né? Assim, exagerando. De tanto que eles têm, assim, têm facilidade, né, com o sono. Bem, e aí nós temos o segundo grupamento, que já entra num nível um pouquinho maior, sabe, Arlete? Digamos assim, de tendência à desarmonia. Então, a gente vai aqui num crescendo, certo? Então, esse segundo grupamento são as pessoas que já começam a internalizar problemas mentais e emocionais. São aquelas pessoas
que ruminam, são os ruminadores, aqueles que Uhum. jogam o lixinho para debaixo do tapete e criam aquela máscara que está tudo bem, Aham. né? Assim, ó, assim, tá sempre assim, é a máscara. Você já devem ter visto, né? Na Com família, certeza, normalmente é um perigo, é um perigo. é É um exatamente. perigo porque é aquela pessoa que não te permite entrar, né? Quem rumina fica sempre em si e não entra no diálogo, não se abre, não vem para uma terapia, não acha que, ou seja, tem um mecanismo muito introverso, né? Mas Exatamente. aparentemente, É, é a máscara, né? É a máscara. exato. Então, alguns de vocês já podem estar identificando aí a mãe, a irmã, a prima, a tia, e isso, como a Arlete bem colocou ali, é um perigo. É muito perigoso, porque o que, que acontece? Assim como ela está guardando no emocional e no mental, está guardando aonde? Concomitantemente no físico. E aí o que, que Uhum. começa a aparecer? Começa a aparecer endometriose, começa a aparecer ovário policístico, começa a aparecer as miomas, os Olha, cistos, estou aqui associando com microplasia. algumas pacientes que têm essas sintomatologias. Uhum. Aham. Então, é o conjunto que eu falei. Não significa porque uma pessoa tem ali um mioma que ela tenha já algo que seja, digamos assim, ah, super adoecedor. Para nós, a homeopatia, todas essas manifestações aqui que eu citei, a gente fala que é o segundo grupamento, que são o nível psicótico, né, da Uhum. personalidade. Então, essas pessoas, muitas delas, e por isso que há essa condensação nesses níveis, né? Porque elas estão normalmente com algum desarmonia do metabolismo do iodo. Então, aí nós entramos com a calcária iodata. Por quê? Porque o iodo, ele tem uma função, Arlete, que não é só de distribuir e fazer toda essa manutenção, né, do metabolismo do iodo, que ele é base fundamental para a formação, né, do nosso Uhum. organismo e da manutenção da rigidez das células, todas as células, Uhum. de todos os sistemas, mas ele também tem algo que é assim, que ele mantém também o nível energético da célula e o nível no mental e no emocional e no espiritual. Então, assim, digamos que o calcariodata e o iodo, de uma forma geral, eles mantêm essa carapaça que nós temos de proteção energética, espiritual, eletromagnética, como vocês queiram denominar, certo? Uhum. Então vamos lá, pessoal. Quem identificou aí as mulheres, né? Quem é homem identificou as mulheres da sua vida, certo? Vamos, as Uhum. mulheres da sua vida, quando eu estou falando, é filha, mãe, avó, tia, irmã, prima, e as mulheres que estão aqui, vamos ficar com o olho bem assim, arregalado, atento. Então, essas pessoas já têm alguns tipos de dificuldades maiores. E aí entra depois no outro grupamento, que já vem a questão, Arlete, bem mais séria da autodestrutividade, né? Ou Uhum. seja, onde a pessoa começa a perder determinados parâmetros. Mas aí vem uma questão muito importante, que cada um de nós, falei lá no início, cada um de nós tem um grau, certo? Que prepondera. Uhum. Então, tem pessoas que têm o grau maior, já vem com aquelas características lá da calcária carbônica, o outro da calcária iodata, e outros com o grau aqui, né? Que é a calcária fluórica, né, gente? Que é do luetismo, né? Quem é da homeopatia sabe aí, né? Que vai trazer, então, a degeneração. Então, na menopausa, o que vai acontecer? Então, tudo isso que a gente está tentando aqui trazer na menopausa, né? Então, na menopausa vai trazer o que, basicamente? Problemas cardíacos, Arlete, Uhum. certo? Problemas cardíacos, osteoporose.
Aí fala assim, poxa, professora, mas a gente não previne a osteoporose com a alimentação? Lógico que a alimentação faz toda a diferença. A alimentação é que nos dá aí a condição de haver o bom metabolismo é, dos nutrientes essenciais, né, para que tudo aconteça da melhor forma, com certeza. Uhum. Chega num nível, a pessoa já está lá com 50 anos, 45 anos, 55 anos, esse metabolismo ele já está mais comprometido, porque foi Uhum. acumulando, certo? Ao longo do tempo, Uhum. todas essas disfunções aí que, infelizmente, né, elas são cumulativas. Então, alcoolismo é um problema nessas constituições, a gente tem um problema muito sério com o alcoolismo, certo? Que chamam também o alcoolismo da cinquentona, uma forma de falarem por aí, né? Não sei Uhum. se Uhum. não ouviu falar. Ou seja, chegou ali no período climatério da menopausa, a pessoa desanda a andar antes a beber. Antes não usava álcool. E isso também é muito perigoso. E pode Uhum. culminar nessas predisposições todas, pode culminar, inclusive, com o suicídio. Uhum. Ou E as, até, e as mulheres que usam o álcool frequentemente, com assim, como uma quase que é uma rotina semanal, sim, essas mulheres, algumas até diária. sim, elas já vêm, né? Já vêm lá com o D20. Ah, mas começou a beber com 14, 15, 16 anos. É porque elas já têm um grau maior desse que a gente chama de miasma, que é desse grupamento do letismo. Então, elas já têm essa predisposição. E dependendo Uhum. do tipo de vida, né, do ambiente em que elas estão inseridas, elas vão começar mais rapidamente a ter essas compensações no álcool, assim como no cigarro e etc., né? Com outros tipos aí de maus hábitos, alimentação. Uhum. As Então, influências sociais também. exatamente. Então, esse grupamento ele pode ter problemas muito, muito mais agravados na menopausa, Uhum. certo? AVC, isquemia e, inclusive, que começa a ter a degeneração mental. Ou seja, aí entram todos esses problemas que a gente tem aí dezenas para citar aqui. Os mais conhecidos são Parkinson, Alzheimer, as Senilidade. exatamente, certo? Então isso é muito sério, Uhum. porque a perda neuronal. Então esse grupamento é a calcária fluórica, né? Quem se identificou, quem está identificando aí as pessoas, né, que estão nesse grupamento mais, que estão crescendo mais adoecedor, então vocês podem fazer uso desse medicamento. Depois eu vou falar aqui como é que vai tomar. Bem, nós temos uma Uhum. hora, né, Arlete? Então vamos lá, porque é muita coisa É. para falar. Eu te falei que eu falava muito, algo assim, homeopatia é muito. Nossa, mas que aula fantástica. Nossa, E eu muito não sei, bom, a muito Arlete bom. falou assim, não, é um bate-papo. Eu falei, Arlete, eu não consigo me ver, eu sou professora desde os 14 anos e acaba que falo muito, né? É uma bela vocação. Agradecemos, o universo agradece, porque a gente precisa de pessoas que têm essa didática, essa pedagogia, né, para ensinar e para passar o conhecimento e que vivem disso como um propósito existencial, que é uma das coisas que está faltando tanto nesse momento, né, de pandemia, quando tantas pessoas estão desgastadas, o que fica é o essencial. Então, qual é o meu propósito de vida, né? Então, ter propósito, ter por o que lutar, ter valores, alivia e desenvolve mais resiliência nesse momento, que ele é um momento delicado para toda a humanidade. Pois é, olha só, como que tu é uma pessoa perceptível, tu tem uma percepção muito grande, embora tu não conheça a homeopatia profundamente, mas a tua percepção, tu já captou o próximo grupamento, que é exatamente Olha, esse grupamento que tem um poder de resiliência maior, que tem, desde muito cedo, consegue ter os parâmetros de direcionamento na vida e objetivos. Então, só para clarear aqui, Alete, uhum, todos nós possuímos um grau, né, de todos esses grupamentos. Nós somos o sim, conjunto deles todos. Mas determinadas pessoas têm
um sobrepondo os outros. Mas nós temos um pouquinho de cada um deles, ou seja, nós queremos curtir ali a vida, né? Tá lá numa boa, sem estar com muito estresse. Todos nós temos as nossas máscaras, jogamos para debaixo do tapete, ruminamos, todos nós. E todos nós também temos aquela questão da autodestrutividade. Então, para ir para hábitos e caminhos, né, que não são os mais saudáveis, atire a primeira pedra. Quem não nunca... Quem nunca? Quem nunca foi contra si, né? Exatamente. Então, todos nós temos um pouquinho de cada um, só que determinadas pessoas têm aquele ali como, digamos assim, a cereja do bolo, certo? Então, esse grupamento, que é o quarto grupamento, que é a calcária arsenicosa, porque é um medicamento que tem assim como ele tem esse mental muito claro, muito desenvolvido, muito atento, muito consciente, também tem aquele lado ali de jogar para debaixo do tapete, como a gente falou. E nesse momento, Arlete, a pessoa junta todas as características dos outros, quando ela não está harmonizada, e aí ela manifesta o câncer, o cancerinismo ou doenças autoimunes, que são muito sérias, certo? Então, esse grupamento é assim, 8 ou 80. Ou entra no autoconhecimento, que são os indivíduos que mais buscam autoconhecimento. Então, por exemplo, quando a Arlete está buscando autoconhecimento, ela está trazendo à tona aquele nível, aquele grau que ela tem desse grupamento, que é do cancerinismo, e que a impele a buscar mais sobre si, a se autoconhecer. Então, como esses indivíduos têm essa condição mais clara, mais lúcida de buscar autoconhecimento, eles também já têm uma condição de evitar muitos adoecimentos. E aí fala assim, fulano, né, era tão bacana, era uma pessoa alegre, uma pessoa que ajudava as outras e morreu de câncer rapidamente. Aí são o que como a gente falou, nós todos estamos no mesmo barco, nós não somos perfeitos, e se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui, cada um com as suas condições pessoais, com os seus desafios, né? Nada é difícil, a gente tem que ver como desafio. Então, qual é o meu desafio? O que eu estou trazendo como desafio e que eu tenho que enfrentar, né? E o último grupamento é o grupamento, digamos, o da beleza, sabe, Arlete? É o que traz, independentemente do gênero, né? E traz também para as plantas, porque eu estendi esse conhecimento para os ecossistemas, de uma forma geral, é a beleza, mas também a questão da espiritualidade. Então, quando eu fico só focada na beleza, então a pessoa tem a baixa autoestima, a pessoa fica como dependente dos outros, porque ela, por causa da baixa autoestima, né? Qualquer coisa faz com que ela perca, digamos assim, o rumo, o chão, ou seja, quem ela realmente é. E ela, então, faz toda aquela transformação que a gente bem conhece, e são as cirurgias plásticas, e não está contente, não está satisfeita com o visual, e perde, digamos assim, uma vida preocupada com essa aparência e deixa a espiritualidade de lado. Seria a sombra. Como? A sombra da luz. Sim, exatamente. É porque deu aqui Tu falou, seria a sombra, porque a luz está em viver a espiritualidade, em compreender esse propósito existencial, em saber a que servir. A sombra disso seria esse focar-se excessivamente em achar os seus defeitos, da beleza. Nós fizemos uma live sobre a beleza semana passada e a gente falou um pouco sobre essas mulheres que têm essa característica. E uma das coisas que eu colocava é do não ter se descoberto ainda como pessoa, para daí ficar só achando os seus defeitos. Isso é cansativo, né?
Exatamente. Então, esse grupamento fantástico, maravilhoso, assim como todas as mulheres, né, e as pessoas, especialmente as mulheres, né, nesse nosso dia, é lindo, porque é o que dá a graça, é o que dá o se cuidar, é o que dá todo o toque do carinho, do amor, da sensibilidade. Mas aí vem a grande questão. Fica tudo no físico, ou seja, né, na aparência, em frente ao espelho, e o espiritual é deixado de lado. E Então, aí vai ter um sofrimento maior na menopausa. Por quê? Porque exatamente, não tem um projeto de si, né? Esse exatamente, projeto em que acredita em si, que faz consegue fazer essa transição sem estar fixada na imagem da mulher fêmea, por exemplo. exatamente. E esse grupamento é o grupamento que mais tem, olha como estou intuitiva, como mais tem os problemas na menopausa. Exatamente esse grupamento. Então, assim, pode colocar aí todos os problemas mais agravados que vocês possam imaginar, né? A insônia em alto grau, enxaqueca, né? A depressão, aí também o alcoolismo, e vai entrar toda essa parte digamos assim, que a coloca numa situação que vítima, né, a vitimização, e aquela pessoa que fica literalmente o filho canguru, está lá, tem da família, de uma forma assim, né? O filho canguru da família, ou seja, aquela pessoa que não descobriu o seu caminho. E esse é o grande desafio. Na realidade, esse é o grande desafio de todas nós que estamos no mesmo barco, de que a questão da espiritualidade é que traz essa luz. Quando tu falou ali, é a parte da sombra, né? Então, esse grupamento, que é um dos mais complicados do emocional e do mental, nos dá o que seria que a resposta, que é o trabalho, né, incansável de nós estarmos também buscando esse autoconhecimento em relação à espiritualidade. Então, a espiritualidade aqui, ele vai dar o tom, né, em qualquer tipo de grupamento, e que vai nos trazer consciência para que nós não somos só o aqui e agora, e se nós não cuidarmos desse corpo e de toda essa situação que nós estamos, existe aí toda uma, digamos assim, todo um envolvimento, né, de todos os campos, e que vai levar mais dia, menos dia, a pessoa de uma forma mais leve, mais suave ou mais radical, a ela buscar esse caminho que ela deixou, digamos, menosprezado, né, Alete? Que é a questão Sim. da espiritualidade, É, independentemente da crença de cada um. e importante falar nisso, porque eu acho que tem uma tradição muito bacana. Quando a gente fala em espiritualidade, não tem a ver com um caminho religioso, mas tem a ver com um sentido da alma. Eu trabalho muito na perspectiva existencialista, humanista, e dentro disso, né, dentro em especial da abordagem ontopsicológica, a gente tem essa compreensão do ensiôntico, que o critério de natureza que nos dá esse lugar. Então, na medida em que eu estou nessa dialética comigo de saber qual é o sentido da minha vida aqui, qual é o meu projeto que eu construo todos os dias, entram várias características que me trazem para viver a espiritualidade no cotidiano, né? Então, não é uma coisa para depois. A espiritualidade é momento a momento, né? Momento a momento, porque é uma conexão. Tudo que eu faço precisa estar vinculado com o meu propósito existencial. Eu não posso fazer coisas estranhas a mim, porque Exatamente, aí já se sai dessa integração, né? exato, Que é importante, porque corrobora tanto com o que eu trabalho, com a forma como eu trabalho, né? Que é a integração em si, né? Essa visão biopsicossocial e espiritual, diria Morin, né? Então, mas é um conjunto, né? E esse conjunto ele é o tempo todo nas nossas escolhas.
Sim, cada escolha que eu tenho, ela é embasada no tipo de projeto que eu tenho. Se eu tenho um projeto de vida equilibrado, limpo, claro, consciente, lúcido, cada decisão que eu tomar me traz retorno, porque essa é a primeira lei da homeopatia, a lei do semelhante, com o semelhante atrai o semelhante. Ou seja, se eu tomei uma decisão, por mínima que ela seja, é como o bumerangue. Ou eu pensei, qualquer coisa que eu pense negativo, ou pense que não seja positiva para o outro, é o bumerangue, vai e volta potencializado. Isso é homeopatia. Essa é a lei do semelhante, que é uma lei universal e que traz para nós assim um conhecimento, né, a nível universal, né? Eu coloquei também como uma das minhas teorizações como leis naturais universais que a gente observa desde os vírus, as bactérias, até os grandes aglomerados de estrelas, de galáxias. E nós, então, somos esses seres, né? Que nós não estamos no aqui e agora, nós estamos nesse momento aqui, a Arlete, eu e todas as pessoas que estão aqui, né, que eu estou tendo o privilégio de interagir nesse momento, nós estamos nos conectando e em outros níveis, em outras dimensões que nós não temos a consciência nesse momento, mas que depois, por exemplo, através dos sonhos, através de reflexões, através de leituras, através de contatos, a gente vai perceber que nós somos, né, um grande conjunto, nós somos uma consciência universal. Eu acho que eu não dei o nome, né, Alete? A gente, o tempo está passando aqui, eu não dei o nome do Uhum. medicamento desse último grupamento, não foi? Não, acho que faltou esse da beleza. É. Que é a calcária fosfórica. Calcária Uhum. fosfórica. Então, agora, como que vai tomar essas homeopatias, cada uma no seu grupamento? Vocês vão, então, adquirir na farmácia de manipulação homeopática, certo? Então, quem Uhum. aqui for tomar calcária fosfórica? Então, calcária fosfórica, CH5, pode ser 10 ou 15 ou 20 ml, a farmácia normalmente escolhe. Vocês vão colocar 2 gotinhas em um gole de água, certo, pessoal? Não é esse tanto aqui, seria um golinho só. Toma de uma vez só. Vai tomar, então, 2 gotinhas naquele golinho de água, 2 vezes ao dia por 30 dias. Tá ok? Professora, eu tomei, que coisa maravilhosa, foi aqui ótimo, né? Eu me abri mais, ou seja, eu estou querendo buscar uma terapia, né? Nós temos aqui a Arlete e outras pessoas que estão disponíveis, né? Porque a homeopatia ajuda a abrir. E como são grandes grupamentos e cada um de nós tem um grau de cada um deles, vocês Uhum. podem, com toda tranquilidade, tomar um de cada vez. Então, toma um mês um, toma outro mês outro mês outro, certo? Que serve para ajudar a reequilibrar cada um aí no seu conjunto, de uma forma geral, né? Em todos os níveis. Vai ser como CH. É uma escala na homeopatia que ela é alta, ela trabalha todos os níveis, e o CH5 já é alto, ela vai trabalhar. Vocês depois contem para a Arlete, contem para nós o que vocês sentirem quando vocês procurarem a Arlete, né, ou quem ela for Que indicar. presente, hein? Que presente para as pessoas que estão ouvindo aí receber esse ensinamento e essas dicas, né? Poxa, muito obrigada, estou muito grata, porque vai beneficiar muitas pessoas. Eu acho que é isso. A gente entende que a gente precisa se relacionar, fazer conexões, mas a gente não tem a dimensão total da onde vai dar. E não precisa, o importante é ter o propósito e ter a tarefa. Uhum, com certeza. Que belo, doutora Eliane. Eu gostaria agora que a senhora pudesse falar do curso, né? Porque o curso é online, nós não temos, né? Tem muito poucos homeopatas que atuam, então vamos fazer um comercial desse curso aí, porque eu Bem, gostaria que muitas pessoas fizessem, porque ajuda, né? É de um outro lugar esse trabalho humano. sim, e em primeiro lugar, a grande maioria das pessoas que fazem o curso é para autoconhecimento. Então, tratar a si, a sua família, quem tem funcionários. E outro percentual é para trabalhar como homeopata. Então,
fez o curso, tem o seu certificado, né? Independentemente da sua área, e pode abrir o consultório de homeopatia dentro de determinados parâmetros ali. E o Hahnemann, o fundador da homeopatia, falava assim, imitai-me, mas imitai-me bem. Ou seja, é a ética, o conhecimento, não é assim da noite para o dia, embora o curso, né, ele é muito rápido. Então, eu sempre falo, a gente tem de hoje até o resto das nossas vidas para nós aprendermos homeopatia. Eu estou a cada dia, e cada dia eu fico mais apaixonada, mais deslumbrada, eu fico assim... É uma paixão sem fim, é algo que é um caminho sem volta. Entrou na homeopatia, não interessa para onde vai, seja o planeta que for, vai lembrar da homeopatia, porque vai ficar na consciência. É algo que faz com que a gente se conecte à nossa consciência e à consciência universal. Então, é algo assim, eu falo, é apaixonante, não tem como nós, porque é de alma, é algo assim que traz uma abertura da consciência e uma lucidez que não tem dinheiro, não tem nada nesse mundo que chegue próximo, né, do que a gente pode ajudar a si Ferramentas e para aos outros. expandir a consciência, né? Faz Exatamente. a expansão. Sai daquele mundinho fechado, É, abre, enxerga a beleza do planeta, enxerga o que significa ser humano aqui agora, nesse momento de pandemia, porque também isso, as pessoas estão muito brigando e se desgastando, mas talvez a gente tenha que olhar para dentro e dizer, eu estou vivendo esse momento histórico, por quê? O que eu preciso aprender com isso? Essa humildade, ela é fundamental todos os dias. A gente sim, está sempre em contínua aprendizagem, né? Eu vivo demais isso aqui no consultório, com as pessoas, e é isso que é belo, né? Quando a gente não coloca ali um saber total, o saber ele se faz momento a momento. o Arlete, o pessoal está entrando aqui ainda, tem vários entrando e pelo nosso horário está quase acabando, Isso, certo? a O gente pessoal já está entrando passou ainda. até do horário e é uma pena, eu não estou vendo as pessoas entrarem, para mim não está aparecendo, talvez está aparecendo só para você hoje. O Instagram tem disso, né? Mas, enfim, vamos fazer umas palavras finais aí, que eu gostaria, né, que falasse um pouco quanto tempo dura o curso de formação em homeopatia. Olha, eu vou pedir que vocês, por favor, quem tem interesse, né, eu passar para os seus familiares, para conhecidos, vocês anotem, por favor, o site www.homeopatias, com S no final, homeopatias.com. Lá vocês têm todas as informações, né, vocês podem navegar, tem muita coisa interessante lá. E para nós fecharmos aqui, então, com relação, né, à menopausa, vamos, a partir desse momento, pessoal, vamos pegar um caderno, né? Caneta, papel. Uns vão precisar de uma folha, outros vão precisar de um caderno, né, Alete? Vai depender aí de cada um. E vamos fazer esse planejamento do que eu tenho de agora em diante. Nós temos cada um dentro do seu tempo cronológico aí, alguns vão ter 40 anos, outros vão ter mais 35 anos, mais 30 anos. Então, quem está aqui, eu estou com 56, então mais aqui 30 anos, mais 40 anos. E nós temos um último terço aqui, digamos, cada um, né, de vida. O que nós vamos priorizar? As nossas escolhas. E aí é aquela velha história, aquele velho chavão. Vamos nos voltar para nós mesmos, independentemente do que o outro fala, fulano está mais egoísta. Não, nós fomos habituados pela nossa instrução religiosa que nós temos que ver o outro, né? E depois nós, mas é exatamente o contrário. Primeiro eu tenho que ver a mim. O curso, a base Exatamente. do curso é essa. Primeiro é o autotratamento, é o autocuidado, é o autoconhecimento, para eu estar bem, para poder, inclusive, estar disposto em condições mínimas de saúde, de equilíbrio, de harmonia, para poder ajudar, né, da melhor forma possível o outro. Então, vamos
nesse momento, como é que eu posso, então, uma linha geral dos meus planos, como é que eu posso, dentro das minhas condições, estar disponível para ajudar. Porque não é, no momento que eu ajudo, quanto mais eu ajudo, mais eu recebo. Então, nesse planejamento, são as minhas escolhas e o que eu posso fazer a partir de agora, se eu não tinha esse planejamento, o que eu posso fazer para ajudar? E toda ajuda é bem-vinda, principalmente nesse momento que nós estamos passando. Às vezes uma vizinha que você não vê, nem tem conhecimento daquela vizinha, um parente que tem a máscara, né, Leti? A máscara que está tudo bem, ele está Uhum. sofrendo até não poder mais, e está ali muito próximo. Então, os nossos grandes desafios são na família, nosso grupamento é a família, ali, os amigos, são é um desafio muito grande, principalmente a família, e depois a gente vai expandindo e não existe regra, né? Quanto mais, a regra quanto mais eu ajudo, mais eu sou ajudado. E aí, inclusive, aquela coisa de ficar ali, né, com os sintomas todos, e quanto mais pensa na enxaqueca, mais a enxaqueca aumenta. Quanto mais pensa na insônia, mais a insônia não vai embora. Então, aquele momento ali, 3 da manhã, 4 da manhã, que é comum, né, vir a insônia, é o momento que você tem para se abrir para o universo. Se abra para o universo, agradeça. Ah, mas eu estou cheio de problemas. Agradeça a tudo. Agradeça a cada segundo que passou durante o dia. Que belo. Olha só, doutora, eu sempre oriento os meus pacientes que quando tem insônia na madrugada, que nesse momento possam buscar compreender qual é o sentido. O que está acontecendo? Por que eu acordei? O que eu preciso rever em mim? Se não encontra nada, levanta, vai fazer alguma coisa útil, organizar alguma parte da casa, fazer alguma coisa que se faz a ordem fora, a ordem dentro volta, né? E é um pouco isso, assim, de fazer a ação e não ficar no desgaste nesse momento. Exatamente. E é o momento da espiritualidade, é esse momento da insônia, que não teve durante o dia para pensar nas escolhas. Hum. Esse é o momento. Escolha a espiritualidade. Esse é o momento. Então, não, mas não pense em problemas, só pensem no que é bom e projetem para o universo aquilo que vocês querem. Gente, se vocês não projetarem para o universo o que vocês estão planejando, o que vocês querem, ele não se materializa em outros níveis. E lembra que eu falei lá no início que os problemas físicos, eles não são detectáveis? E só depois de um determinado período, aqui é um processo mais ou menos semelhante. Ou seja, se vocês não planejarem lá, que lógico não vai ser detectável aqui nos próximos meses, ou dependendo do projeto de cada um, o que cada um vai alcançar, mas vai ser materializado em determinado momento, desde que houve aquela materialização lá nos outros níveis, porque são várias dimensões que ocorrem simultaneamente, umas mais densas e outras menos densas. Então, vamos tirar esse período aí da espiritualidade para a espiritualidade, planejar e colocar ali, sem pensar em problema, tá? Vamos só pensar no que Só eu as gostaria. saídas, as soluções, Só né? soluções. O universo não me traga problemas nesse momento à minha mente. Me traga soluções. Me leve para onde acontece. Até porque, até porque, né, doutora, todo problema é oportunidade de evolução. Todo. Então, qual é a solução? Quando a gente se imposta em buscar a solução, o problema, ele foi uma ponte, né? E aí Exatamente. que a gente precisa, sim, agradecer, porque é dentro disso que a gente vai dar um passo a mais na existência para a nossa evolução. Alete, eu faço um desafio para quem está nos escutando agora, que se no momento que vier essa insônia, 2h30, 3 da manhã, 4 da manhã, eu faço esse desafio aqui. Comece a agradecer. Você não vai conseguir contar nem 15 segundos, 20 segundos, se esse agradecimento vier do mais profundo da sua alma. É o suficiente. Começou a agradecer ao universo, começou a agradecer cada um dentro das suas, né, da sua individualidade. Você vai ver que
é fantástico. E aí, no agradecer, se abra. Eu faço esse desafio. Vamos ver quem é que vai contar depois aí. Olha, que belo, que belo. Doutora, precisamos terminar, que a gente já passou, estamos avançando o tempo. Agradeço muitíssimo, uma honra tê-la aqui como interlocutora, essa mulher que é pioneira no Brasil dessa ciência fantástica que é a homeopatia, e batalhou muito para ela estar legal em vários níveis aí, né, que desde 78 fazia curso de pós de extensão lá na Universidade de Viçosa, que eu li no site, conheço aquela universidade maravilhosa, estive lá no congresso da Uni. Então, assim, que história belíssima, que mulher de garra e disposição, e muitíssimo obrigada pela presença, agradeço a todos que estiverem aqui. Desculpa que eu não pude interagir, porque não apareceram os comentários para mim, né? E muitas vezes aparece só para outra pessoa, enfim. A live fica gravada, mais uma vez, curta, compartilha, não custa nada, não custa nada ser solidário e compartilhar com as outras pessoas, com a tua rede, porque a gente precisa justamente nos darmos as mãos e trabalharmos essa sororidade, né? É um apoio permanente que a gente precisa. E a pandemia, mais uma vez, ensina isso, né? Sim, então eu agradeço mais uma vez a Arlete por esse convite, a honra é toda minha e para cada um de vocês que estão aí presentes, eu tenho certeza que tem vários conhecidos, né? E aqueles que não são conhecidos, nós estamos nos conhecendo agora. Agradeço aqui de todo o coração, com toda a minha alma, agradeço ao universo por essa oportunidade e nós nos encontramos, né? Nos encontramos sempre, se não for aqui, nos encontramos nos sonhos. Então, espero E você. algum plano a gente se encontra, doutora. Muito, muito obrigada. Obrigada. Então, um beijo grande. Tchau, tchau, Beijo gente. para vocês, um abraço. Tchau. Tchau.